Shalom, galera. Vamos aqui fazer uma estompada violenta aqui no preterismo. Isso mesmo. É uma falácia que eu encontrei em alguns artigos no decorrer da minha apologética de preteristas. Algumas falácias dessas eu pontuei aqui, trouxe para vocês. E em live logo mais nós iremos apresentar na tela e trabalhar de uma forma mais específica, mais demonstrativa. Uma falácia central do argumento é de que tudo depende de Irineu. Isso é encontrado em alguns artigos de preteristas, em muitas obras, principalmente em obras de preteristas parciais. E a primeira tese, muito elencada por eles, é a seguinte: que toda a base para a posição de datação do livro do Apocalipse, toda essa base no que diz respeito aos pais da igreja, toda essa posição dos pais da igreja veio de uma pessoa, Irineu, e estaria centrada somente nele. Só que isso é historicamente falso. Isso mesmo. O testemunho de Irineu não está isolado, não. O testemunho de Irineu, ele não é um testemunho isolado. Mesmo que Irineu não estivesse, ainda teríamos testemunhos independentes que colocam o exílio de João sob Domiciano, sim, e datado lá para no máximo de 81 até 96 depois de Cristo. Ora, algumas fontes independentes de Irineu que podem ser elencadas são Clemente de Alexandria, 150 a 215. E ele diz o seguinte, abre aspas, em uma das suas obras, ele diz o seguinte: pois quando o tirano morreu, ele, ou seja, João, retornou de Patmos para Éfeso, isso mesmo. Divis Salvetor, isso mesmo. O tirano é entendido unanimemente na literatura antiga como Domiciano, pois Nero não exilava as pessoas. Domiciano é conhecido por exílios, sim, e exílios políticos e religiosos. E como fontes, nós temos Eusébios em Histórias Eclesiásticas, livro 3, 23, Charles Hill em The Early Church. Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele não se baseia apenas em Irineu, como algumas obras preteristas tentam incutir forçosamente e colocar na cabeça dos incautos. Ora, abre aspas, diz-se que o apóstolo, o evangelista João, ainda vivendo, foi condenado a habitar na ilha de Patmos durante o reinado de Domiciano. Isso mesmo, Histórias Eclesiásticas, livro 3, 18. Eusébio cruza fontes, não apenas Irineu, não. Irineu, Clemente, tradição asiática, arquivos eclesiásticos. O argumento preterista ele confunde muito o seguinte: Eusébio duvidava da autoria joanina com Eusébio duvidava da datação. E isto é uma falácia ou um engano, uma ignorância muito grande. Isso é falso. Eusébio distingue João apóstolo e João presbítero, talvez, mas não rejeita datação. Eusébio não questiona a questão da datação sob Domiciano ou domiciântica. Existe uma alegação muito corriqueira também por certos preteristas, que é uma alegação de ambiguidade no texto de Irineu. Algumas obras citam Against Heresias, que abre aspas, diz o seguinte: pois não foi muito antes disto que ele foi visto, mas quase em nossa geração, no fim do reinado de Domiciano, fecha aspas. Os preteristas dizem que não sabemos se ele foi visto, se refere a João ou ao Apocalipse. Isso é um argumento gramaticalmente fraco demais. O pronome eu, pater, foi visto, retoma o substantivo mais próximo e lógico, que é Apocalipse. Sim, a revelação. Não João. Especialistas que confirmam isso, nós temos Westcott, Robson, mesmo sendo simpático ao preterismo. Isso mesmo. Billy, em sua obra Revelations of the Book de Apocalipse, o próprio Kenneth Grant, citado em algumas obras dos preteristas, admite: a leitura mais natural é que a visão ocorreu no tempo de Domiciano. E isso está em uma obra chamada Before Jerusalem Fell. Ou seja, os preteristas, ou alguns preteristas, estão citando um autor que contradiz a conclusão preterista. O ataque à confiabilidade de Irineu se consiste no seguinte: o argumento apela para um ataque ad hominem histórico, mais ou menos isso. Irineu, abre aspas, basicamente seria isso: Irineu errou sobre a idade de Jesus, logo não é confiável. Isso é uma falácia lógica clássica. Errar em um ponto não significa necessariamente invalidação total de uma fonte. Não, isso pode diferir e muito bem. Fontes antigas não são descartadas, são ponderadas e cruzadas. E no caso da data do Apocalipse, Irineu, Clemente, Eusébio, Jerônimo, Vitorino, Sulpício Severo, todos estes, todos convergem para Domiciano. Não tem para onde correr para os preteristas. Isso se chama testemunho múltiplo. Um dos critérios
e serão elencados aqui, porque é o critério do testemunho múltiplo convergente, um critério forte em historiografia. Isso invalida sua informação histórica recebida de Policarpo, discípulo direto de João? Complicado, né? Ele não inventa dados, ele registra tradições, mesmo quando são estranhas. Richard Buchan diz o seguinte, abre aspas, Irineu é extremamente cuidadoso ao transmitir tradições que recebeu da geração apostólica. Em uma de suas acadêmicas ele diz isso. O argumento, só ele disse isso, baseado, apontando assim para Irineu, é falso. É forçação de barra e choro de muitos preteristas. Algumas obras concluem que basicamente existe apenas o testemunho dele e tudo baseado nele. Isso é errado historicamente. Insustentável também, porque além dos pais já citados, nós temos Vitorino de Petal. E ele diz o seguinte, abre aspas, João foi exilado por Domiciano na ilha de Patmos, em um dos seus comentários de Apocalipse. Vitorino não depende de Irineu, mas da tradição latina independente. Ora, o argumento preterista apresentado em muitos artigos e até mesmo em rodas de debates, ele é falho em historiografia porque ignora critérios como o do testemunho múltiplo, gramática grega, lógica formal, crítica das fontes, honestidade acadêmica, ou seja, em citações seletivas. A data domiticiana do Apocalipse é a posição majoritária na academia, dentro da conservadora, dentro da crítica, dentro da secular. Craig Costa, David Aune, Billy, vários acadêmicos, Larry Hurtado, isso mesmo, muitos acadêmicos. O argumento não enfraquece a data tardia, ele apenas revela fragilidade de tentativas preteristas de forçar uma data pré-70 ou 70.